Fala, minha gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas mais uma vez ao meu canal. Para quem já sabe, para quem já me conhece, a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre como foi que eu iniciei esse processo de emagrecimento. Tem muita gente que não assistiu o vídeo que eu falei sobre o meu processo de emagrecimento, como tudo começou, como eu cheguei até aqui. E hoje eu quero falar sobre isso e quero falar mais aprofundado ainda. E para quem não me conhece, eu me chamo Tayara, eu pesei 97 quilos e eliminei 34 quilos. E o que eu trago aqui é justamente explicando para você, contando para você como eu consegui eliminar 34 quilos sem fazer cirurgia, sem tomar remédio, sem passar fome. E existem coisas dentro desse processo que com certeza vai auxiliar você no sentido de você ultrapassar alguns passos que eu precisei viver. Porque quando a gente passa pela situação e a gente divide com o outro, olha, faz isso, não faz aquilo, isso encurta o seu processo, encurta, a sua caminhada, o seu sofrimento, os desafios. Claro que um processo de emagrecimento de forma natural vai exigir de você disciplina, novos hábitos, uma dedicação. É você levantar todos os dias lutando contra o seu antigo eu, o seu antigo hábito, mudar as coisas à sua volta, a alimentação, pessoas, ambientes. Mas se eu digo pra você, cara, faz isso aqui que isso aqui vai ajudar, faz isso aqui que vai ser melhor, não faz isso aqui, isso vai facilitar o seu processo. E é para isso que eu tô aqui hoje. Então, se você tá buscando emagrecer, principalmente de uma forma saudável, o mais rápido possível, então você tá no canal certo, tá com a pessoa certa, cola comigo, se inscreve aqui no canal. E outra coisa, eu sei que tem poucos vídeos aqui no canal, mas todo vídeo que eu trago com a profundidade daquilo que eu vivi. E nada melhor do que você ouvir e seguir algo que alguém realmente viveu de verdade, tá? Eu não chego aqui e falo uma coisa pra você que eu criei. Não, é uma coisa que aconteceu. É uma coisa que eu fui dia após dia descobrindo, aprendendo e evoluindo. Então, se esse é seu intuito, não deixe de se inscrever e compartilhe esse vídeo com uma amiga que precisa assistir e colocar em prática as dicas que eu dou aqui, tá bom? Assiste os outros vídeos porque vai te ajudar muito. Tudo que eu trago aqui é gratuito, Inclusive tem um vídeo aqui no canal e uma pessoa comentou, nem deve ser inscrita, porque para fazer esse tipo de comentário, uma pessoa comentou, o problema das pessoas aqui é que tudo quer vender suplemento. E assim, gente, eu quero deixar bem claro que eu não vendo suplemento, tá bom? Tem alguns vídeos meus que eu indico um suplemento que eu tomei, que é 100% natural, mas eu não vendo suplemento. O suplemento não é meu, eu nem tomo mais esse suplemento. Na verdade, eu parei de tomar porque eu emagreci muito. E aí, eu falei, cara, eu preciso ganhar peso. É tanto que hoje eu tô com os ombros mais largos, com os braços mais largos, as costas mais largas. Por quê? Porque eu emagreci muito. Eu saí de 97 quilos para 62 quilos. Eu emagreci demais. E aí eu fiquei com um corpo bonito. Não tô dizendo que meu corpo não ficou bonito. Meu corpo ficou muito bonito. Eu fiquei sem sobra, eu fiquei, sabe? E esse suplemento me ajudou, e me ajudou muito. E aqui no canal eu disse, gente, não é remédio, é um suplemento 100% natural extraído das plantas. E deixei a indicação do suplemento, tá? E eu expliquei, eu parei de tomar esse suplemento porque eu queria ganhar peso. E aí a pessoa pegou e comentou, porque o problema das pessoas é que sempre querem vender suplemento. Então eu quero deixar claro, Claro que eu não devo explicação a essa pessoa nem a ninguém. Mas eu quero deixar claro que eu não tenho linha de suplemento, eu não vendo suplemento, tá? Eu só indiquei, inclusive abaixo dos meus vídeos, no primeiro comentário fixado, em todos os vídeos, eu tenho lá o suplemento mostrando pra você, que é pra você ler. Se você achar que você deve usar, se você quer testar, se você acha que você precisa, você vai e usa, tá? Então eu quero só deixar isso claro aqui. Inclusive, no processo que a gente está ganhando peso, no sentido, por exemplo, como eu tô ganhando músculo, eu tô malhando, fazendo um treino certinho para ganhar músculo. A barriguinha cresce, tá? Não se engana, não. Não. Até os fisiculturistas, inclusive eu tenho um cunhado que ele é fisiculturista, ele é enorme, gente, ele é um armário. Quando ele tá no processo dele de ganhar músculo, a barriga dele fica estufada, fica grande. Por quê? Porque ele tá comendo mais. Aí agora eu ganhei uma quantidade boa de massa muscular, de músculo, eu tô pra pedir esse mesmo suplemento que eu falei, pra poder tomar. Então assim, cara, eu não tenho suplemento, tá? Se eu quiser o suplemento, eu tenho que pagar, pedir e chegar na minha casa pra poder eu começar a tomar. Então, o meu processo de emagrecimento. Eu tinha um relacionamento que tava muito ruim. Eu tinha um emprego que me sufocava, me adoecia.
As minhas emoções, eu não sabia como ajustar. Na verdade, hoje eu entendo que se existe uma relação tóxica e um trabalho tóxico, arranja outro trabalho e arranja outra relação. Parece ser fria essa forma de pensar, mas não é. Você não vai mudar a empresa que você está trabalhando, você é um mero empregado e você não tem o direito e nem a obrigação de mudar a pessoa que está ao seu lado. Se você já tentou e não fluiu, cada um faz a sua vida o que acha melhor. Você só não pode adoecer tentando mudar o outro. E aí, o que acontece? Como eu nem saí do trabalho e nem terminei o relacionamento, eu pegava aquela bomba de emoção negativa e descontava na comida. E o que acontece? Quando eu percebi, 2 anos depois, vivendo toda essa maratona, quando eu percebi, eu já estava com 97 quilos. E o meu peso ideal era uma média de 70 quilos, 68, 70 quilos. Eu sempre fui bem robustinha, sempre tive corpinho assim, porque eu fiz muitos anos de artes marciais, eu sou faixa preta em karatê. Então, quem faz esse tipo de arte marcial tem um corpo bem robustozinho, geralmente é assim, né? A não ser que a pessoa tenha um tipo ectomorfo, que é aquela pessoa que come e não engorda. Mas, geralmente, quem faz artes marciais tem um corpinho mesmo, tem, sabe? Porque tem músculo, tem, né? E aí, o que acontece? Eu fui para 97 quilos, e aí, quando foi que a ficha caiu? A ficha caiu quando eu fui comprar uma roupa e ela não entrou. Eu falei, tem alguma coisa errada, porque eu não tinha percebido ainda. Foi quando a ficha caiu. Mas assim, o que eu fazia de errado para você não fazer? Se você faz, parar de fazer. Bom, quando eu acordava, eu não bebia água. Primeiro ponto para quem quer uma vida saudável, um corpo mais bonito e um emagrecer saudável. Beba água quando acordar, porque o seu corpo ele está em um estado. Então quando você bebe água, você diz para ele, oi, acordei. Você não pode chegar e jogar em cima do seu corpo, principalmente em jejum, tonelada de carboidrato refinado, tonelada de gordura, sabe? Refrigerante. Você sabe o que eu fazia? Eu levantava lindamente, abria a geladeira, pegava o resto da pizza de ontem com a garrafa de refrigerante e aqui. E isso é muito mais comum do que você imagina e do que a maioria das pessoas acham que possa acontecer. Mas eu tomei um café saudável, eu peguei 2 pães, eu botei um ovo em cada pão, e aí eu fiz um copo de café, mas eu comi um biscoito também, e aí eu mastiguei uma banana porque é saudável, e aí você vai aumentando, viu? Mas aí quando você chega lá no trabalho, a tia vende a coxinha, aí deu fome de casa até o trabalho, aí você comeu a coxinha. Aí a colega vende um kitzinho de brigadeiro. Mas poxa, já é 10 da manhã e eu preciso comer alguma coisa. Aí eu peguei o brigadeirinho ali e tal. Aí quando deu 11 horas, já tava varada de fome. E era assim, a minha rotina era assim, tá? Acredite. Dava meio-dia, eu bati aquele prato de pedreiro, que era assim, era feijão, arroz, macarrão, farinha. E, cara, eu misturava tudo e eu comia. E aí quando eu acabava de almoçar, sendo que eu almocei com um refrigerantezinho, porque pra ajudar a empurrar, né? Tem que ajudar a empurrar a comida. Um refrigerantezinho aqui. Quando acabava, um picolé, um pudinzinho, um pedacinho de pudim, tá? E aí, quando dava 2, 3 da tarde, era hora de lanchar, né? Mas tinha uma tia que ela passava naquele horário com aquelas vasilhas enormes, assim, cheia de lanche. Era pastel frito, era banana real. E, pô, eu não vou pegar uma banana real, porque uma banana real é muito fina, muito pouco, né? Aí eu pegava uma banana real e pegava um pastel frito. Mas aí, daqui que eu chegasse em casa, eu saí do trabalho 17, 18 horas, daqui que eu chegasse em casa, eu tava morrendo de fome. Aí eu pegava uma coxinha, porque no caminho eu comia. Aí quando eu chegava em casa, eu chegava com fome, eu tava cansada e, poxa, eu ia fazer comida? Não, eu ia fazer um miojo. E eu digo pra você, essa era a minha realidade, por muitos anos, muitos anos. Isso quando eu chegava, muitas vezes, e nem ia pra casa. Onde eu morava, de frente, tinha uma pizzaria. Pô, derrota. Evita morar perto de lugar que, cara, o pior é que não tem nem como controlar, né? Mas era derrota, porque às vezes eu parava na frente do prédio que eu morava e falava... Eu subo ou não subo? Aí às vezes eu ia pra pizzaria, de lá eu ligava, amor, tô aqui, vim comer uma pizza, desce aí. Essa era uma realidade constante, por 2 anos. E quando a ficha caiu, eu falei, cara, e agora o que eu vou fazer? Porque assim, eu não lutava mais nessa época, eu não fazia atividade física, eu só me estressava, trabalhava e era casada. Essa era a realidade, eu comia e bebia. E bebia muito, inclusive. Bebida alcoólica, cerveja principalmente, era uma coisa que pra mim era
sabe? Era igual a mato. Se deixasse todo dia. Eu sentava, comia uma pizza, tomava uma cerveja até a pizza chegar. Quando a pizza chegava, aí eu pedi um refrigerante para comer com a pizza. Para você ter noção do absurdo de ingestão calórica. E eu sei que muita gente vive essa realidade, tá? Eu nunca contei detalhadamente como era a minha rotina e eu tô contando aqui agora. Por quê? Porque é uma coisa que a maioria das pessoas vivem, tá? Não tinha dia, tá? Todo dia era dia. E essa era a realidade. Por quê? Porque pra mim todo dia era dia, porque era uma coisa normal, era uma coisa comum de acontecer. Não tinha um alerta na minha cabeça de que não podia ser daquele jeito. Quando eu experimentei a roupa e a roupa não entrou, eu falei, e agora? Eu juro que eu não tinha um entendimento do que era que eu ia fazer, porque eu não tinha conhecimento nenhum sobre nada disso. Eu não entendia o que era sobrepeso, o que não era sobrepeso, porque era um universo que eu não conhecia, era um universo que eu não pesquisava, era um universo que eu não pesquisava nem lia. Eu falei, agora eu vou ter que buscar consertar o que tá fora do lugar. A primeira coisa que eu fui fazer foi pesquisar aqui, onde você pesquisou e achou esse vídeo. E aí era muito escasso de informações como essa. Era muito escasso de conteúdos profundos como esse. Faça isso, faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo, para encurtar o caminho. Então, eu tive que passar entre troncos e barrancos pelos meus detalhes do emagrecimento. E é por isso que eu tô aqui, para facilitar a sua vida. Então, eu comecei a pesquisar e consegui encontrar algumas pessoas que falavam de uma forma superficial e vendia alguns materiais, livros mesmo, livro de nutrição, livro de suplementação, livro de treino. E aí eu fiz o quê? Eu comprei um de cada. De uma pessoa, de outra pessoa. Comprei e falei, agora vai. E comecei a estudar. Só que, daqui que eu acabasse de ler todos aqueles livros, quanto tempo ia durar? Eu trabalhava, eu estudava, trabalhava o dia todo, estudava à noite, tinha um relacionamento, morava dentro da mesma casa, tinha que dar atenção, aquela coisa toda. Eu falei, cara, eu vou começar a cortar um bocado de coisa aí. Eu entrei em desespero. Teve uma certa vez, inclusive eu falei em um desses vídeos aqui, que eu briguei com uma pessoa que eu tinha um relacionamento, porque a pessoa fritou o bife lá e subiu o cheiro de bife frito. E eu tava comendo verdura cozida no vapor e o bife, com a minha santa inocência, eu peguei o bife temperado e botei pra cozinhar no vapor. E ficou muito ruim, cara. Ficou muito ruim. Eu comia aquilo engoiando. E aí quando eu vi o bife, eu falei, não fale comigo. Eu briguei com a pessoa. Vocês não têm noção do que a comida faz na nossa cabeça, do que o vício faz na cabeça da gente, sabe? E aí, eu saí cortando um monte de coisa. E isso não foi legal. Isso não foi legal. Por quê? Porque eu passei fome, porque eu fiquei irritada, porque eu me estressei, porque eu chorei por causa de comida. Sabe? Muita coisa, muita coisa. E aí, quando eu comecei a colocar em prática, de mudar alguns hábitos, eu quero falar com você sobre isso, eu comecei a ver a coisa fluir. Eu comecei a dormir mais cedo, acordar no mesmo horário, mas dormir mais cedo. Eu comecei a beber a minha água em jejum. Assim que eu levantava, eu bebia minha água. Eu bebia meus 2,5 litros de água todo dia. Depois passei... No início era menos de 1 litro. Aí fui aumentando gradativamente até chegar a 2,5 litros, 3 litros de água. Hoje eu bebo uma média de 3 litros por dia. Sem sacrifício, eu gosto de beber água. Eu bebo com muito prazer. Comecei a incluir um jejum intermitente, comecei com 8 horas. Cara, mas foi tudo muito gradativo, muito assim, sabe? Muito aos poucos, porque eu não sabia como fazer, eu tava tentando encaixar, eu tava tentando ajustar, eu tava tentando conhecer esse universo. E aí, no início eu comecei pela dieta low carb, né? E a low carb, quando você se joga nela de vez, você sente um baque muito grande, porque você está acostumado a comer muito refinado. É pão, é bolo, é biscoito, é macarrão, sabe? É muito refinado. E aí simplesmente você muda para vegetais, proteínas e gorduras boas, você veda um tipo de alimento, você veda esse tipo de alimento. Tem carboidrato nas verduras e nas frutas, mas o refinado não pode, é zero, sabe? Low carb é low carb. Low carb quer dizer baixa ingestão de carboidrato. E essa baixa ingestão de carboidrato está associada a grãos, a verdura, a fruta, entendeu? Não está associado a pão, biscoito, bolo, macarrão, não tá. Então, o que acontece? A transformação ela é muito brusca. E aí eu comecei a fazer a low carb e eu senti até ansiedade. Eu tive alguns picos de compulsão alimentar, mas consegui até seguir com a low carb por um tempo. Inclusive,
Antes da low carb, uma amiga minha tinha me indicado uma dieta. Se você quiser, eu te dou essa dieta, sem problema nenhum. É chamada dieta do coração, onde você faz 7 dias com essa dieta. E aí você tem uma previsão de emagrecimento de 7 quilos em 7 dias. Sendo que a gente tem que entender que quando você perde peso, você perde músculo, líquido e gordura. Então você não vai perder só gordura. Então tem que compreender isso, porque às vezes a pessoa fala, mas você falou que eu ia emagrecer 7 quilos. Você vai perder peso. Vai emagrecer? Vai, porque a gordura vai junto. Mas vai perder também líquido e músculo. Então, eu emagreci 7 quilos, tá? Eu perdi peso e foram 7 quilos em 7 dias. E aí o que acontece? Depois desse processo, eu me joguei na low carb. Só que eu consegui seguir a low carb por um tempo. Sim, se você quiser dieta, coloca aqui nos comentários, tá? Eu quero a dieta que eu mando pra você, tá bom? Eu consegui seguir a low carb por 6 meses. E eu literalmente emagreci demais. Só que eu não conseguia levar, sabe? Eu ficava pensando, cara, eu não vou poder comer nunca mais pão. Eu não vou poder comer nunca mais bolo normal. Quer dizer, meio que antissocial eu vou me tornar, né? Porque na casa da minha mãe é farinha, é feijão com farinha, é pão. Come um pão aí, menina, com Nescau, porra. Então eu fico com fome, né? Porque eu não posso nem Nescau e nem um pão. Então eu vou comer o quê? Sabe? Você começa a perceber que existe uma certa restrição. Eu acho que a melhor dieta é aquela que você faz e consegue levar pro resto da vida. Pra mim, essa modalidade eu não conseguiria levar pro resto da vida. Foi bom por um tempo, mas quando eu descobri que eu poderia calcular as calorias, comer também o que eu gosto, ter responsabilidade alimentar e não um terror nutricional, eu falei, cara, faz muito mais sentido eu ter uma responsabilidade alimentar do que eu ter um terror nutricional. O que é o terror? Não pode, não pode, não deve, não pode, não pode, não pode, não deve. E o que é você ter a liberdade e uma responsabilidade com relação à sua alimentação? Cara, isso aqui eu posso, mas eu não devo. Por exemplo, refrigerante. Eu não bebo refrigerante. Não adianta, eu não bebo refrigerante. Porque eu sei o que ele faz com a saúde. Eu sei o que ele não traz de bom. Ele não traz nada de bom. Absolutamente nada de bom. Refrigerante não traz absolutamente nada de bom. Mas, poxa, o pão, ele dá barriga, mas, cara, tem outro. Sabe, o pão não é ruim. Se você souber comer ele com proteína, se você souber distribuir, se você colocar ele dentro da sua ingestão calórica, não é ruim. Basta você saber como fazer. Então, quando eu descobri como fazer isso, inclusive, se você não sabe, eu vou deixar no card, é melhor. No card, um vídeo que eu explico como você calcular. Você calcula lá bonitinho, baixa o aplicativo, compra a balancinha de comida e começa a pegar seu alimento. E você vai ter noção do que é nutrição, você vai ter noção do que é macronutriente, micronutriente, vai se alimentar bem, vai comer o que você gosta. E a partir desse momento, nunca mais a minha vida foi a mesma. Claro que eu usei, por exemplo, fiz atividade física, fazia atividade física todos os dias, só descansava domingo. O dia que eu não fazia musculação, eu fazia caminhada, fazia corrida na rua. Tomei o suplemento natural, que eu te disse, inclusive eu vou deixar no primeiro comentário fixado para você dar uma olhada. Fiz jejum intermitente. Então assim, eu fui encaixando o quebra-cabeça. De tudo que eu não fazia, eu passei a fazer. E de tudo que eu fazia, eu parei de fazer. Eu comecei a fazer suco detox, eu comecei a fazer chá de hibisco, eu comecei a tomar água saborizada. E aí eu fui moldando, sabe, o meu novo eu. Não foi fácil. E eu digo assim pra você, hoje eu não tenho dificuldade nenhuma, porque eu já estabeleci essa personalidade, eu já estabeleci esse estilo de vida. Pra mim não existe sacrifício ser uma pessoa saudável. Mas eu passei um bom tempo, quase uns 2 anos, ainda sentindo, sabe? Às vezes eu vou comer, e aí eu comia com medo, e aí daqui a pouco eu comia demais, e eu tinha compulsão alimentar. Aí depois, quando eu comecei a entender que era um estilo de vida, não era algo que eu não tava correndo contra o tempo, eu não tava querendo, nossa, eu preciso emagrecer 15 quilos para ir pro aniversário e vestir tal roupa. Eu não tava nessa vibe. Eu comecei a compreender que eu queria uma qualidade de vida, que eu queria saúde, que eu queria pro resto da minha vida. Quando eu entendi isso, quando eu, virei essa chave na minha cabeça, pronto, problema resolvido. Por quê? Porque eu entendi que o pra sempre não existe, né? Mas era pra sempre. Tipo, enquanto eu tiver vida, eu quero isso aqui pra mim. E aí pronto.
E aí hoje eu tô num tempo da minha vida que eu não me desespero, eu já sinto isso, eu já levanto e bebo água automático, eu faço jejum de uma forma tranquila, leve, eu como legumes, eu vou para um restaurante, eu vou para um rodízio. Recentemente eu fui num restaurante que tinha rodízio, eu não quis rodízio, eu falei que eu não vou pegar rodízio. Sabe por quê? Eu vou pagar R$150 e não vou comer nem 20. Você começa a pensar, você não age no impulso de querer comer. Aí eu falei, não, eu vou pegar o buffet ali. O buffet até era caro para a quantidade que eu comi. Não era caro para a variedade de coisas saborosas que tinham lá, mas era caro para a quantidade que eu comi. Eu paguei R$50, ou foi R$70, alguma coisa assim. E eu botei um prato com salada crua, com sushi, com frutos do mar. E aí, cara, quando eu sentei para comer, eu falei, sabe, você olha pro prato e você diz, cara, essa sou eu. Você é o que você come. Então eu quero dizer para você que o processo de emagrecimento, ele é um processo lento, mas ele é um processo que, por ser lento e estar sendo absorvido, ele vai ser duradouro. Então não fique buscando a pílula mágica, sabe? Eu emagreci 34 quilos me conscientizando dia após dia. Eu resolvi trazer esse vídeo aqui pro canal e os vídeos que eu tenho aqui para te conscientizar disso. Porque quando você busca, sabe, desesperadamente emagrecer, você começa a fazer um monte de loucura. Aí você faz a dieta do ovo, aí depois você fica com tontura, aí você não aguenta nem fazer exercício porque você está comendo tão pouco, a dieta do ovo a ingestão calórica é tão baixa que você não tem como fazer atividade física. Então coma bem, sabe? Bota lá uma média de 1.300 calorias, 1.400 calorias por dia para você comer. Faça atividade de força, desenvolva sua musculatura, deixa seu corpo bonito. Deixa seu cérebro fortalecido, porque comer bem, fazer atividade física fortalece o cérebro. Porque é com esse aqui que você vai pensar para mudar o resto, para mudar o corpo. Entendeu? Bom, então é assim que funciona. É um passo de cada vez, é se conhecendo, é se percebendo, é mudando hábitos, é compreendendo que se eu escorreguei hoje, amanhã é um novo dia. Eu não preciso me desesperar e porque eu comi hoje demais, ou eu sinto que eu comi demais, aí simplesmente amanhã eu vou passar fome. Não é assim. É com calma, é compreendendo o seu corpo, é dizendo para ele, olha, hoje é um dia, amanhã é outro. E assim sucessivamente, porque você fortalece o seu psicológico. O emagrecimento, ele começa primeiro na mente. E eu preciso que você entenda isso, tá bom? Bom, então é isso. Eu criei um material onde eu mostro passo a passo para você emagrecer 17 quilos em 37 dias. Está fixado no primeiro comentário também. Eu espero que te ajude de alguma forma. O que eu trago aqui é uma forma de conseguir te ajudar a acelerar o processo de uma forma saudável e duradoura. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha com uma amiga e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.